Noite fechada, vento cortando a região. Entre pedras e sepulcros ecoava a maldição. Correntes pelo chão, sangue na palma da mão. Ninguém ousava passar por aquela direção. Vivendo entre os mortos, isolamento absoluto. O corpo respirava, mas o espírito era luto. Olhar dilacerado, comportamento impoluto. Da lógica restava só um fragmento diminuto. Ritos atravessavam a névoa da madrugada. A dor fazia morada naquela alma sitiada. Tentaram conter a força descontrolada, mas toda a corrente era facilmente estilhaçada. Pedra contra pedra, ferimento contra ferida. Uma existência sem rumo, uma batalha perdida. O povo observava de maneira comedida, sem entender a dimensão daquela vida oprimida. Enquanto o medo crescia ao redor do território, chegava pelo mar alguém mudando o relatório. O céu movia peças fora do observatório, transformando em testemunho o que era velório. Quando a luz atravessa a escuridão, até o caos reconhece a autoridade da voz. O inferno percebeu naquela ocasião que existia alguém maior do que todos os algozes. Região caiu quando o mestre ordenou. O que parecia eterno naquela hora terminou. Da sombra para a paz, da ruína para o louvor. O homem que era a prisão encontrou o Salvador. Legião caiu, não conseguiu permanecer. A verdade chegou e fez o medo estremecer. O impossível se curvou sem poder responder quando Cristo falou. Todo o abismo pôde ver. Correndo pelos montes na direção da praia, os espíritos sabiam quem chegava àquela faixa. Não era um viajante comum sobre a embarcação, era o rei carregando o peso da criação. Que temos nós contigo, veio a interrogação. A arrogância virou súbita submissão. O nome foi revelado naquela conversação. Somos muitos, confessou a própria legião. Milhares de correntes invisíveis sobrepostas, enganando pensamentos, manipulando respostas. Mas nenhuma fortaleza mantém as portas expostas quando o reino invade as regiões mais remotas. Então veio o decreto firme como granito, sem espetáculo vazio, sem discurso erudito. Bastou uma palavra atravessando o infinito pra desmontar estruturas do domínio maldito. Os porcos avançaram sem retorno na descida. O mar testemunhou a derrota consumida. Aquilo que escravizava perdeu toda a investida. A liberdade surgiu onde existia só ferida. Sentado consciente, restaurado por inteiro. O homem agora tinha um novo paradeiro. O que era cativeiro virou campo missioneiro, levando sua história para o mundo verdadeiro. A multidão chegou buscando explicação, mas nem sempre a verdade agrada a população. Preferiram preservar a própria situação do que reconhecer a divina intervenção. Mesmo assim o liberto recebeu uma missão: volta para tua casa, conta a tua redenção. E por toda Decápolis espalhou a narração de como foi transformado por aquela ação. Porque não existe abismo profundo bastante, nem prisão espiritual poderosa ou gigante. Quando Deus determina, muda o quadro num instante. O derrotado se torna testemunho impactante. Hoje ainda existem cemitérios emocionais, pessoas carregando guerras existenciais. Mas a voz que libertou entre os túmulos mortais continua atravessando os cenários atuais. Legião caiu quando o mestre ordenou. O que parecia eterno naquela hora terminou. Da sombra para a paz, da ruína para o louvor. O homem que era a prisão encontrou o Salvador. Legião caiu, não conseguiu permanecer. A verdade chegou e fez o medo estremecer. Impossível se curvou sem poder responder quando Cristo falou. Outro abismo pôde ver. Entre os túmulos nasceu uma nova direção. Onde havia tormento, floresceu restauração. A história não termina na opressão, porque acima de legião existe redenção.